Olá, aqui é o professor Jorci. Essa aula de hoje nós vamos apresentar a planilha para execução do JARTEST. Essa planilha, ela facilitará os cálculos na elaboração dos testes de jarro. Os testes de jarro, eles simulam uma estação de tratamento. Na estação de tratamento nós temos a coagulação, a floculação, a decantação e a filtração. Então, quando na estação de tratamento chega água bruta, ela chega com cor, ela chega com turbidez, ela chega com pH e ela chega com alcalinidade. Então, ao adicionarmos o coagulante, normalmente o sulfato de alumínio, ou simultâneo ou não, o alcalinizante, normalmente a cal hidratada, nós temos o objetivo de fazer no JARTEST a obtenção do pH ideal e a concentração ótima de coagulante a ser aplicado na letra. Então, o objetivo do JARTEST é fazer uma simulação da estação de tratamento nessas três fases: coagulação, floculação e decantação. Então, vamos à nossa planilha. Aqui nós temos o nosso JARTEST com 6 jarros. Ele é composto por jarros de 1 a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse jarro normalmente de 1,5 litro ou 1 litro, vai depender do tamanho do JARTEST. Ele tem o motor para simular a floculação. Ele tem os copos dosadores para fazer a colocação do coagulante em tempos iguais. Alavanca para baixar os copos dosadores. Os copos coletores que estão colocados aqui embaixo para receber a amostra depois da última etapa do JARTEST, a mangueira coletora, a solução concentrada de sulfato e a solução concentrada de cal. Então, para elaborar o JARTEST, nós temos como equipamento auxiliar o agitador JARTEST propriamente dito, uma proveta de 2 litros, o espectrofotômetro para medir a cor, o turbidímetro para medir a turbidez, o pHmetro para medir o pH, uma bureta de 25 ml para dosagens, um LMI de 250 ml, a balança analítica para pesar os nossos conteúdos para dosagens, a espátula, uma pipeta graduada, uma pera de sucção e um becker de 500 ml. Junto um frasco reagente de 1 litro. Nós fazemos 2 baterias de teste. A primeira bateria de teste, nós vamos coletar 9 litros de água bruta, porque são 6 jarros, vezes 1,5 daria 9 litros. Nós vamos colocar 1,5 litro de água bruta em cada jarro, medir os seguintes parâmetros de água bruta. Então nós vamos medir, depois de cada jarro, nós vamos medir na água bruta, vamos medir a cor, a turbidez, o pH e a alcalinidade. Nesse exemplo aqui nós temos a cor 174 unidades Rasen, turbidez 69 unidades de turbidez, pH 7,9 e alcalinidade 30,5. Essas são as características da nossa água bruta. Nós vamos para uma tabela de apoio. Essa tabela de apoio foi construída com base em experiências anteriores. Então, nós temos aqui uma turbidez de 69. A minha turbidez de 69 ela está entre 60 e 80. Para 60, nós temos uma dosagem de sulfato de alumínio variando de 14 a 28 mg por litro. Para 80, 15 a 30. No caso da cor, nós temos uma cor de 174 que está entre 140 e 180 de cor. Para 140 nós teríamos uma dosagem de 42 e para 180 uma dosagem de 53. Então nós vamos fazer uma interpolação do pH variando do mínimo ao máximo. Então nós vamos colocar aqui a dosagem mínima 14, a dosagem máxima para 60, 30 e vamos fazer a interpolação. Nessa interpolação nós vamos encontrar 21,2. Então, vamos fazer um ajuste para não trabalhar com número fracionado. Vamos trabalhar com o limite inferior de dosagem de 20 mg por litro.
A mesma cor vamos fazer para a cor. Vamos fazer uma interpolação de 42 e 53. Vamos chegar a 51 e 35 e vamos usar o valor de 50 como ajuste. Então, o valor mínimo seria 20, o valor máximo seria 50. Vamos, em sequência, preparar uma solução concentrada de sulfato de alumínio. Essa solução nós estamos preparando com 5.000 mg por litro. Ela podia ser 1.000, 10.000 ou qualquer outro valor, aí dependendo das características da nossa condução do nosso jar teste. Vamos preparar também uma solução concentrada de cal. Vamos preparar uma solução de 5.000 mg por litro. E depois nós vamos ter o volume dos jarros de 1.500 ml, 6 jarros. Com isso, nós vamos preencher a tabela a seguir. Então, tem uma tabela na minha planilha, onde eu entro com a dosagem inicial e com a dosagem final. Com a dosagem inicial e com a dosagem final, ele já me calcula o volume de coagulante em cada copo dosador. Ele calcula a alcalinidade requerida, ele calcula a alcalinidade natural da água bruta, a alcalinidade natural da água bruta é um parâmetro da água. E ele decide se é necessário a correção ou não de alcalinidade. Nesse caso aqui, nossa amostra tem uma alcalinidade natural de 30. Se ela tem uma alcalinidade natural de 30 e o máximo que ela requer é 22,5, então a resposta é não. Não vamos fazer então a nossa correção de alcalinidade. Então, o pH de cada jarro é aquele pH que nós medimos anteriormente de 7,9. Mas na nossa hipótese, se houvesse necessidade de fazer a correção de alcalinidade, o processo seria acrescentar o valor da alcalinidade requerida, ele já daria automaticamente, e nós calcularíamos o acréscimo necessário de alcalinidade. E o programa nos dá o volume de alcalinizante que eu devo colocar para fazer esta correção. O nosso caso não exige esta correção. Nós vamos montar o jar teste, o equipamento de jar teste, e nós vamos colocar, em cada jarro, nós vamos colocar o volume que foi calculado. No jarro 1, 6 ml, no jarro 2, 7,8 e assim por diante. Essa inserção, depois que eu coloco ao mesmo tempo todos esses volumes, eu vou fazer o teste de coagulação. Esse teste de coagulação eu vou agitar em 150 RPM por 2 minutos. É a mistura rápida, é onde nós colocamos o nosso coagulante na estação de tratamento e simula a coagulação. Nós vamos fazer o teste de coagulação agitando em 25 RPM, vamos reduzir essa rotação para 25 por 20 minutos. Esta é a fase de floculação. E depois, por último, desligamos o jar teste e temos um teste de decantação por mais 20 minutos. E aí, nós vamos coletar a água de todos os jarros e fazer as análises. Então, aqui no nosso jar teste, vamos coletar as amostras e vamos preencher a seguinte tabela. Para o jarro 1 ao jarro 6, a cor. Neste caso, observe que a cor foi reduzida na sua totalidade, em todos os jarros. Turbidez. Nós medimos a turbidez e a turbidez agora está em 10,5 para o jarro 1 e 0 para o 4, 5 e 6. A turbidez, lembrando que o valor mínimo é 0,02, então aqui está zerado. Medimos o pH final e medimos a concentração de coagulante. Aliás, essa foi a concentração de coagulante que nós adotamos. Se nós observarmos o jarro 1, ele zerou a cor, mas não zerou a turbidez. No jarro 2 não zerou a cor nem a turbidez. No jarro 3, da mesma forma. No jarro 4 não zerou a cor, mas zerou a turbidez. No jarro 5 e o jarro 6, ambos estão em condições favoráveis. Se eu posso usar a dosagem de 44 ou de 50 mg por litro, que eu vou obter a cor zero e a turbidez dentro dos parâmetros necessários.
Porém, eu vou usar o jarro 5, tendo em vista que ele é o que consome menor quantidade de produto químico. E vou anotar esses valores. Então, anotando o jarro 5, a concentração vai ser 44, o pH original é 7,9, o pH final 6,3, o volume de coagulante 13,2 e a alcalinidade requerida 19,8. Então, essas são as condições que nós obtivemos para o teste de JAR-TEST. Aqui, se nós parássemos aqui, nós iríamos utilizar aí na nossa estação de tratamento uma dosagem de concentração de 44 mg por litro. Porém, nós devemos fazer uma correção aqui do pH inicial para obter o melhor pH de floculação. Então vamos fazer uma segunda bateria. Na segunda bateria, nós vamos usar como concentração 43 mg por litro. Quando nós usamos 43 mg por litro, o software já me dá os volumes que vão colocar em cada jarro, 13,2. A alcalinidade requerida, da mesma forma, 19,35. E aqui nós vamos variar o pH de cada jarro. Vamos começar com 8, incrementar em meio e meio e terminar em 10,5. Eu vou repetir o ensaio conforme a bateria 1. Vou fazer a rotação para simular a coagulação por 2 minutos, fazer a rotação para fazer a floculação, desligar, fazer a decantação e anotar os resultados. Os resultados do vaso 1 ao vaso 6, nós teremos uma cor final de 3, 0, 0, 2,80, 2,90 e 4,50. Aqui, praticamente, a cor está dentro dos parâmetros das normas para água potável. A turbidez também está dentro dos parâmetros. Mas observando o seguinte, o jarro 2 foi aquele que zerou totalmente, assim como o jarro 3. Zero de cor e praticamente zero de turbidez. Mas nós vamos usar o jarro 2, por quê? Porque o jarro 2 é aquele de economia maior de produto químico. Então, no jarro 2, nós temos cor final 0, turbidez 0, pH final 6,9, concentração de coagulante 43 mg por litro. Finalizando com um pH ideal de coagulação de 6,9 e um pH inicial de água bruta de 8,5, que é do jarro 2, onde colocamos 8,5. Então, essas informações nós vamos transferir para a ETA. Nós vamos passar água bruta para um pH de 8,5 com dosagem de cal e fazer uma dosagem de coagulante. A minha dosagem de coagulante será 43 mg por litro. Assim, nós temos aí uma economia muito grande de produtos químicos e uma qualidade excelente no tratamento de água quando nós fazemos o JAR-TEST como uma rotina.